Olá, tudo bem? Na aula de hoje voltamos à geografia do Brasil. Vamos continuar a análise da economia brasileira com um item extremamente importante para vários setores econômicos e até para você que me assiste nessa aula: energia. Vamos falar das fontes de energia utilizadas não só no mundo, mas principalmente no Brasil. Vamos fazer um balanço da energia no nosso país. Em primeiro lugar, vamos começar analisando o mundo. Acompanhe o gráfico na sua tela. Nesse gráfico, estamos observando as fontes de energia de acordo com o consumo no mundo. 35,7% da energia consumida no mundo garantida pelo petróleo, 23,3% o carvão mineral. O gás natural responde por 20,3%. Percebam então o grande peso que há no consumo de energia no mundo dos combustíveis fósseis. As fontes de energia renováveis ainda representam apenas 11,2%. A energia nuclear, apesar dos riscos, 6,7%. E utilizando-se a água, 2,3%, com uma pequena participação de energias alternativas. No Brasil, essa composição das fontes energéticas no consumo nacional é diferente. O Brasil não tem o mesmo perfil que o restante do mundo. Nós não temos a abundância das mesmas fontes de energia que são encontradas em outros países. Vamos me acompanhar então no próximo gráfico que vai mostrar o consumo energético no Brasil por fontes de energia. Vejam, no Brasil nós temos 39% do nosso consumo energético representado pela eletricidade, 35,3% derivados de petróleo, bagaço de cana, 7,4%, o uso de lenha, carvão vegetal, ainda representando 5,7%, um percentual que vem se reduzindo, álcool etílico, 3,1% e outras fontes de energia, 9,5%. Importante nós analisarmos nesse consumo energético brasileiro e nas fontes de energia que nós utilizamos, quais são as vantagens e quais são os pontos contra a utilização dessas fontes de energia. Nós preparamos uma série de quadros para analisarmos algumas energias mais importantes. Vejam comigo o primeiro quadro. A hidroeletricidade, a obtenção de energia elétrica através do potencial dos rios. Lembrando que o Brasil tem muitos rios de planalto. Entre os pontos favoráveis ao uso dessa energia está o fato de que ela é limpa, ela não polui o meio ambiente. É uma fonte energética renovável, fácil de ser transportada através dos linhões de transmissão e abundante no país pela grande quantidade de rios de planalto. Mas há problemas no uso da hidroeletricidade. Há um impacto ambiental. Não é uma poluição atmosférica, mas precisamos lembrar da formação dos reservatórios, alagando grandes áreas. Há um impacto social, obrigando o deslocamento de populações ribeirinhas e alterando até o seu meio de vida quando se formam esses reservatórios. Há o problema do custo do transporte, do custo dos linhões de transmissão de energia, especialmente quando eles cobrem grandes distâncias. E a dependência das chuvas. Faltando as chuvas, o nível dos reservatórios diminui e assim se compromete a produção da energia. Além disso, podemos lembrar também como impacto ambiental o fato de que sucessivas barragens ao longo de um rio pode comprometer todo o esquema de procriação dos peixes, impedindo a subida desses peixes para locais de desova. Agora vamos ver um outro quadro que analisa uma outra fonte de energia. Vejam a tela. Combustíveis fósseis, como o carvão, o petróleo e o gás natural. Um ponto favorável é o seu uso versátil. São fontes de energia que se empregam em várias situações. E, inclusive, o petróleo até como matéria-prima para determinadas produções industriais. Envolvem tecnologias já bastante conhecidas, de fácil domínio e um baixo custo relativo. Mas há pontos contrários. Um dos mais importantes é a forte poluição atmosférica, contribuindo com problemas como chuvas ácidas e o efeito estufa.
A produção é insuficiente no Brasil. O Brasil não é rico em combustíveis fósseis. E o fato de ser uma energia não renovável. Quando o petróleo vai acabar no mundo? As estimativas variam e elas se modificam continuamente, porque novas jazidas são descobertas. Nesse início de século XXI, nada indica que o petróleo vai acabar tão cedo. Algumas estimativas indicam que esse petróleo pode durar até 2075. Vamos agora a mais um quadro para analisarmos uma outra fonte. A energia nucleoelétrica. Pontos favoráveis para o uso dessa energia. O Brasil tem muitas reservas de urânio. Você pode localizar uma usina nucleoelétrica em vários locais, ela tem uma localização flexível, não depende da existência de um grande rio, por exemplo. E o reduzido impacto ambiental. Ela não gera poluição atmosférica. Mas há problemas. Por exemplo, o risco de acidentes nucleares, que evidentemente são catástrofes. O destino do lixo nuclear. Onde armazenar o lixo nuclear, que é muito perigoso ao ser humano. E o custo elevado de implantação de uma usina nucleoelétrica. Esse custo até vem se reduzindo com o tempo. Precisamos lembrar que a energia nucleoelétrica, com pouco urânio, consegue gerar muita energia, é um ponto favorável também. Agora vamos continuar a análise das fontes energéticas através de alguns gráficos que preparamos. Vejam então a próxima tela. Nessa tela nós estamos observando qual é a origem da produção de energia elétrica no Brasil. 8% dessa energia elétrica provém de fontes térmicas, como a queima de gás, de carvão ou de óleo, e 92% de hidroelétricas. O Brasil está iniciando o desenvolvimento de um plano energético de maior uso de uma energia elétrica a partir da queima de gás natural. Estamos expandindo a quantidade de usinas termoelétricas no país, por exemplo, aproveitando o gás natural importado da Bolívia ou produzido em algumas áreas do território brasileiro. Energia hidrelétrica é muito importante no país, é uma das principais. Agora vamos observar a nossa próxima tela. Vejam comigo. Temos aqui o consumo de energia elétrica no Brasil pelos vários setores. Você pode observar que o consumo residencial é expressivo. O consumo industrial é o principal. É aquele que abocanha a maior parte da energia elétrica produzida no país. É fundamental ainda para este setor a produção da energia elétrica. Evidentemente que, quando nós temos problemas de geração de energia, setores produtivos, setores que geram empregos, que são importantes para a economia do país, se ressentem muito. Não é só você, consumidor, que fica sem a oportunidade de ligar o seu televisor, de usar o seu freezer, a sua geladeira, mas é importantíssimo lembrar o consumo de energia por setores como a indústria, o comércio. Empregos ficam comprometidos quando não há essa produção energética. Vamos agora a mais uma tela. Observem. Agora nós podemos observar a produção nacional de petróleo, os principais estados produtores. Vejam o grande destaque que nós temos aí do estado do Rio de Janeiro, com 77% da produção nacional de petróleo. O Rio Grande do Norte é o segundo produtor, com 9%. Temos em sequência o estado da Bahia, com 4%, Sergipe e Amazonas, com 3%, e pequenas produções em outros estados. A maior parte da produção de petróleo no Brasil é extraída no mar, na plataforma continental, com grande destaque para a bacia de Campos, no litoral norte do estado do Rio de Janeiro. Mas é bom não esquecer que, através de novas pesquisas, novas áreas, novas jazidas e reservas vêm sendo descobertas. Importante lembrar também que o setor de petróleo no Brasil já não é mais monopólio da Petrobras. É um setor hoje aberto à participação de outros capitais, nacionais e estrangeiros. Há uma boa perspectiva para o Brasil no aumento da produção de petróleo. Há uma expectativa de que até 2005
o Brasil consiga a autossuficiência. E, quem sabe, até 2010 nós podemos nos tornar até exportadores de petróleo. Vamos agora a mais uma tela, vamos observar uma questão que vamos analisar. Vejam comigo. É importante planejar com antecedência a geração e distribuição de energia no país? Evidentemente que é muito importante realizar um planejamento no setor de energia com antecedência. Na questão da produção energética, nada acontece da noite para o dia. A infraestrutura que deve ser criada para o aproveitamento de uma fonte energética ou outra é complexa, leva tempo para ser preparada. Assim, o planejamento energético do país deve ser feito com vários anos de antecipação, para não corrermos o risco de um desabastecimento, para não corrermos riscos de cortes de energia que possam comprometer a produção industrial, as atividades comerciais ou mesmo simples consumidores, como todos nós. Não é uma questão apenas de não podermos utilizar essa energia, mas também os cortes de empregos na economia devido à falta da energia. Assim, o Brasil precisa antecipar o planejamento energético e precisa diversificar as suas fontes, para não ficar dependente de uma única fonte energética. Por exemplo, a questão da usina nuclear no Brasil, do aproveitamento da energia nuclear. Fala-se atualmente na reativação do programa nuclear brasileiro. Angra 1 e Angra 2 estão prontas e funcionando. Será que precisamos de Angra 3? Pensando nas necessidades energéticas do Brasil daqui a alguns anos. E as reservas de gás natural que estamos utilizando a partir de agora? Por quantos anos elas vão durar? O gás natural também não é renovável. Assim, é importante pensarmos num planejamento antecipado, numa diversificação do uso de fontes de energia e, evidentemente, avançarmos no aproveitamento de energias renováveis para não corrermos o risco de desabastecimento quanto ao uso das energias que não são renováveis. Muito importante este assunto de fontes de energia para o seu vestibular e para a sua vida diária. Não esqueça disso. Um grande abraço para você, continue seguindo nossas recomendações, estude com atenção geografia. Eu te vejo na nossa próxima aula. Até mais.